aqui, ó, na palma da minha mão. Você quer estar com fome, incapaz de viver em paz consigo mesmo. Ele cuida de ti. Aleluia, tem uma presença de Deus gloriosa nesse ambiente. Glória! Glória! E um grande mover do céu neste lugar. Tem o céu aberto sobre esta igreja. E aleluia, tem o céu aberto sobre este lugar. Aleluia, tem um movimento do céu neste lugar. E Deus está cuidando de pessoas que já com alma ferida, coração quebrado, pensando em parar e desistir. Aleluia, é noite de restauração, é noite de cura. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu agradeço a carrinha oportunidade, mas Jesus está presente nesse lugar. Nós entramos, na verdade, nessa maratona do ensinamento de Mateus, capítulo de número 5. E vocês que são fiéis, assíduos aos estudos, eu quero deixar uma palavra aqui para a sua vida antes de começar esse ensinamento. Irmãos, não é fácil, tá? É uma batalha espiritual muito grande, muito grande. Acredito que ninguém que faz uso da palavra de Deus, ele leva isso de maneira normal ou leviana. Todos sabem que fazer uso da palavra de Deus é algo muito sério. E eu sinto muito no meu coração a opressão do diabo, muitas vezes contra a minha vida. Eu senti nessa tarde, em mais uma preparação desse estudo, quando acaba aqui a terça-feira, quando eu chego em casa, eu já começo a preparar a próxima mensagem da terça-feira seguinte. E durante a semana eu vou remoendo ela, vou mastigando ela, vou preparando ela no meu coração, porque antes de você receber, eu recebo ela primeiro. E eu só quero deixar uma orientação aqui para vocês. É muito gratificante ter você aqui, sentado nesse banco, ouvindo essa palavra. Mas, irmãos, é inútil você estar aqui e não praticar o que você está ouvindo. É inútil. Você tem coisa melhor para fazer. Se você não pratica, vai por mim, você tem coisa melhor para você fazer. Vai passear com a sua família, vai se divertir na frente da televisão com uma tela lá de filme, sei lá, seja lá o que for. Faz isso. Porque se eu estou ensinando e Deus está falando através da sua palavra, você ouve, mas você não pratica. Sabe o que está acontecendo? Você está acumulando ira no dia do juízo. Você só está piorando mais a sua situação. Eu estou falando isso porque tem gente que acompanha às vezes na live, tem gente que acompanha aqui pessoalmente, e eu vejo, não muda de vida, não muda, é a mesma pessoa sempre. Então, por que eu estou falando? Por que, pastor, você está falando isso agora? Porque nós estamos em uma série, hoje é a terceira mensagem que eu estou pregando aqui, sobre as bem-aventuranças, e nós temos um caminho muito longo pela frente. Então, cada vez que você vai ouvindo, cada vez mais está piorando a sua situação, que não está mudando. Então, meu querido, não é sobre ouvir. Apocalipse capítulo 1, versículo número 3. Bem-aventurados os que lê, os que ouvem e os que guardam a palavra. Tem que guardar. Ainda que ela seja dura, que fira o seu ego, o seu coração, ainda que você não goste da maneira que eu pronuncie ela, você tem que guardar ela no seu coração. Ela tem que produzir mudança na sua vida. Tem, porque a palavra de Deus é viva e ela produz mudança. Então fica com essa recomendação. Por favor, vamos praticar essa palavra. O Senhor requer de nós uma igreja praticante da palavra, não apenas ouvintes. Eu não estou aqui para ficar falando para você de grego. Eu lá quero saber de grego. Eu quero saber de mudança de vida, metanoia. Eu quero que você mude a sua postura. O tempo que eu estiver aqui ministrando essa palavra, eu estou gastando a minha vida para isso. E eu quero muito que você absorva isso no seu coração e que você pratique isso. Hoje nós vamos então
a nossa terceira mensagem aqui. Vamos lá, sentado assim como você está, fique tranquilo, à vontade, apenas com sua Bíblia aberta. Esse é o principal ponto que você deve observar. Mateus 5, a partir do verso número 8. Mateus 5, a partir do versículo de número 8. Vanessa, vou precisar da sua ajuda hoje, hein, Vanessa? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Vamos orar com a Bíblia aberta. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, que a Tua palavra, Senhor, possa ser viva e eficaz nessa noite, e que possamos sair daqui alimentados dela, em nome de Jesus. Amém. Amados, presta bem atenção. Se existe uma bem-aventurança das 8 que nós falamos aqui, desde a primeira terça-feira, seria essa do versículo de número 8. Ver a Deus. Quem aqui, servos do Senhor, há tantos anos nessa caminhada, não almeja aquele dia em que você verá a Deus? Esse é o nosso alvo. O alvo de todo crente, o objetivo de todo crente é cruzar os portões celestiais e ver a Deus. Mas a palavra do Senhor, ela está dizendo o seguinte: há uma cláusula para todos aqueles que verão a Deus. Eu vou trazer um outro texto que mostra também sobre ver a Deus, mas olha o que diz o texto: bem-aventurados ou felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Agora, percebam que Jesus está falando de um membro do nosso corpo que não está em uma parte exterior, está na parte interior. Então a limpeza que Jesus está dizendo que tem que haver, limpos de coração, não é apenas uma limpeza externa, é uma limpeza interna. Nós temos que entender, irmãos, que ao longo de muitos estudos, as pessoas descobriram que do coração do homem é que produzem muitas coisas que fazem o homem tomar atitudes na sua vida. Por exemplo, afetos, emoções, a mente, a vontade. Só que ao longo de muito tempo as pessoas estudaram isso, mas Jesus já havia dito isso há mais de 2000 anos atrás. Então é do nosso coração que Jesus está falando. Ele não está falando apenas da parte exterior, ele está falando do interior. Jesus nos ensina que todos os corredores da nossa vida, seja mente, seja emoções, seja afeto, seja atitude, seja a motivação que nós vamos fazer alguma coisa, todas elas devem estar limpas. E só existe uma coisa para que tudo isso seja limpo: o nosso coração. Nós temos que entender que o nosso coração precisa ser limpo. Eu quero começar primeiro trabalhando o Provérbios capítulo de número 4. Esse texto, Provérbios capítulo de número 4. Veja aqui no telão esse texto e me observe. Se você tem caneta, escreva, anote, tá bom? Vamos lá. Diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tudo que o homem deve guardar deve ser o quê? O seu coração, porque é do coração do homem que procede as atitudes, os maus sentimentos, os desejos pecaminosos. Tudo isso procede da onde? Dentro do homem. Foi Jesus que diz: não é o que entra que contamina, mas é o que sai da boca do homem. Porque às vezes a gente vê um irmão,
conversando na igreja e ele escapola um palavrão da boca dele, do nada. Aí você pensa, não foi sem querer. Claro que não foi sem querer. É claro que há um vício de linguagem nisso, sim. Mas você quer conhecer uma pessoa, sente com ela e deixa ela falar, deixa ela conversar. Pelo papo dela, da maneira que ela aborda a vida de outra pessoa, você vai entender quem é essa pessoa que está com você. Porque a boca fala, irmãos, do que o coração está cheio. Então, Salomão está nos ensinando uma coisa: de tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque é de lá que procede a saída da vida. Agora, com isso aqui você poderia chegar a um pensamento. Por isso que nós não devemos apenas trabalhar o exterior da pessoa. A Assembleia de Deus sempre bate muito em questão de roupa, muito. E é natural que uma pessoa que se diz crente saiba como se vestir. É extremamente natural. Agora, mas nós devemos primeiro, meu irmão, trabalhar o coração dessa pessoa. Devemos semear a semente no coração dessa pessoa. Você acha mesmo que alguém convertido com o seu coração vai andar de qualquer maneira? Sim ou não? Não, porque ele se converteu de verdade. O seu coração não foi apenas o seu joelho que se dobrou aqui, foi o seu coração que se dobrou diante de Deus. Então todos nós devemos entender uma coisa: é do nosso coração que produz a maldade, a malignidade que o homem muitas vezes comete. Se você que tem filho e vai visitar o seu filho ou vai com ele na faculdade, você vai encontrar uma coisa em comum nos corredores da faculdade. Um homem chamado Freud, ele é o pai da psicanálise. Ele diz o seguinte: os nossos problemas são gerados fora de nós. É isso que o mundo ensina. E que o problema do homem está fora. O problema do homem está no ambiente. O problema do homem é o bairro que ele mora, é o ambiente que ele frequenta. E Freud ensinou sobre isso, que o problema do homem na verdade está fora, não está dentro. Mas vamos observar o que o maior pregador de todos os tempos falou sobre isso. Vamos lá, Mateus 15, 19. Mateus capítulo 15, versículo 19. Diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Olha só, da onde que sai o adultério, pastor? É do coração. Lembra na Santa Ceia que nós trabalhamos isso aqui? Pecados ocultos. Peca no coração, cobiça, ele quer possuir, o desejo carnal dele fala mais alto, ele não trata aquele problema, ele não leva até a Deus. O que acontece? O pecado domina ele. Então, qualquer pecado que o homem possa cometer, Jesus está nos ensinando aqui, porque do coração procedem os maus pensamentos. Ou seja, quem é maior, Jesus ou Freud? Claro que é Jesus. E Freud está dizendo: o problema do homem está fora do homem. Mas Jesus diz: não, o problema do homem não está fora do homem, o problema do homem está dentro dele. Porque o seu coração é mau, porque os seus sentimentos são maus, e é dali que procede todo tipo de pecado. Agora, olha isso aqui. Todos nós, queridos, temos um coração que muitas vezes desagrada a Deus. Todos nós. Olha o que diz em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Agora Paulo, em Romanos 7, 22 e 23, ele diz o seguinte: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Paulo disse que dentro dele, ele tinha prazer na lei de Deus. Mas o verso 23 diz: mas vejo dos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então vamos lá, como que Jesus está dizendo que os limpos de coração verão a Deus, mas nós encontramos na Bíblia textos dizendo que o meu coração é mau, que existe uma lei dentro de mim que quer Deus, mas existe outra lei dentro de mim que não quer Deus? Como eu lido com isso, pastor? Vamos lá.
O que é ter um coração limpo? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Observem comigo isso aqui, olha só. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, você sabe, eu sei disso, que a santificação, ela é um estado progressivo na vida do homem. A santificação não é um estado que ele é santo, pronto, acabou. Ele não pode ser mais santo do que ele já é. Não. Hoje você é mais santo do que ontem, e amanhã você é mais santo do que hoje. Santificação é um estado progressivo. Você avança todos os dias. Todos nós que sabemos que temos o coração mau e nós queremos ver a Deus, nós temos 2 textos pelo menos para isso. Primeiro, limpos de coração verão a Deus, e sem a santificação ninguém vai ver o Senhor. Então nós, queridos, temos que entender uma coisa: para nós termos acesso a Deus, existe um critério, existe algo que deve ser feito, e isso deve ser a nossa limpeza interior. Sabe quem pode fazer isso? Só Deus. Porque eu não posso limpar a sua vida interiormente. Eu posso orientar você, como você faz isso, as ferramentas que você vai usar, mas eu não posso limpar a sua vida interior. Só que os sujos de coração, e aqui pode ser uma irmã que usa saia no pé, um obreiro que nunca usa bermuda, mas o coração dele é sujo, ele não vai ver a Deus. E por que ele não vai ver a Deus, pastor? Porque a roupa dele é só apenas grande, será que é por isso? Ele não vai ver a Deus porque interiormente ele é uma pessoa maligna no seu coração. E por isso nós sempre falamos que naquele grande dia nós vamos ter surpresa. Você vai olhar para, rapaz, você está aqui, nossa, e cadê o fulano não está aqui? As pessoas até brincam com isso, e isso é uma verdade. A maior limpeza que nós podemos produzir, meu querido, é dentro do nosso coração. Você precisa entender que você chegou até aqui, glória a Deus pela sua vida, porém você precisa limpar-se mais, você precisa se abster ainda mais. Existem coisinhas ainda que atrapalham a sua maturidade cristã e o seu desenvolvimento. E o que é? Pecado. Você precisa limpar o seu coração, você precisa avançar na fé, e muitas pessoas não conseguem entender esse ponto. Eles acham, porque eles são dizimistas, eles acham porque eles vêm nos cultos da igreja, eles estão bem com Deus, mas o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o exterior, mas Deus olha para o coração. Como que está o seu coração? O seu coração. Pastor, eu tenho ressentimento no meu coração. Isso pode impedir você de ver a Deus. Pastor, existe uma coisa, eu não consigo perdoar. Aquele abuso de infância, eu não consigo. Eu não sai da minha cabeça aquela cena, aquela memória. E isso pode impedir você de ver a Deus. Já viu aquele ditado que você está nadando e vai morrer na beira da praia? É você, se você não limpar o seu coração, se você não jogar para fora esse lixo que está virando uma casca e impedindo o evangelho de ser penetrado nele. Todos nós que queremos ver a Deus, devemos limpar o nosso coração. E como que nós vamos limpar? Com a santificação. Pureza. Nós desse mundo somos o que? Peregrinos, forasteiros. A sua residência aqui é uma residência temporal, passageira, transitória. Você não é daqui. E por que tanto envolvimento com o mundo no sentido de nunca que você vai sair dele? Não pode, meu querido. Nós devemos ter isso na nossa cabeça e no nosso coração, que esse mundo ele não nos pertence, que esse mundo nos odeia, esse mundo não quer o nosso bem, esse mundo não quer que você avance. E se nós não entendermos isso, nós não seremos santos, e se nós não formos santos, nós não veremos a Deus.
A santificação é algo progressivo. O que diz lá em Efésios? Até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Você é perfeito? Se você fosse, tem uma moça que sempre falava isso, uma mulher dela sempre falava isso. Se você fosse perfeito, você não estaria entre nós. Deus já teria levado você. Mas no sentido de está aperfeiçoado, está perfeito, vamos embora. Vou levar você. Todos nós precisamos avançar na fé. Precisamos amadurecer como pai. Precisamos amadurecer como profissional. Precisamos amadurecer como filhos. Precisamos amadurecer como ovelhas. Precisamos amadurecer como vizinhos. Todos nós precisamos ter um desenvolvimento de santificação. Todos nós precisamos avançar nessa área. E tem gente que congela. Não tem jeito. Ele acha que ele já chegou à estatura. Ele acha que para ele não precisa mais avançar. Não, meu irmão, é uma luta diária, constante. Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, aqueles que se santificam, que não têm o coração mesclado, misturado, envolvido com esse mundo. Aqueles que têm o coração limpo, eles verão a Deus. Agora, olha que coisa interessante. Os limpos de coração verão a Deus. Engraçado que a frase aqui, que Jesus diz, ela está num futuro contínuo. Significa duas coisas. Primeiro, que nós veremos a Deus agora, e nós veremos Deus no porvir, ou seja, no futuro. Explique isso, pastor. Quando nós temos o coração limpo, nós conseguimos ver os detalhes da grandeza de Deus. Antes de falar sobre isso, todos aqueles que têm um coração sujo, meu irmão, tudo para ele é coincidência, sorte, tudo para ele é acaso, tudo para ele estava aí, ou caiu, ou fechou o sinal que tinha que fechar, tudo para ele é uma mera obra do destino. Mas Jesus está nos ensinando uma coisa aqui: todos os limpos de coração, eles verão a Deus. Você que se santifica, você que busca a santificação na sua vida, você vai ver Deus através da sua fé. Os seus olhos, eu, por exemplo, eu não consigo enxergar aquelas letras na televisão. Eu tenho miopia, eu não consigo. Mas quando eu boto os óculos, eu consigo entender. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É exatamente isso. Uma pessoa suja de coração, ele é eu sem óculos. Ele está olhando, mas ele não enxerga. Ele está mirando ali, mas ele não consegue interpretar o que está escrito. Mas quando você está limpo de coração, é como se os óculos fossem postos nos seus olhos. E você percebe que os detalhes da sua vida é a providência de Deus chegando para você. O seu coração está limpo e você vê que o fato de você mudar de casa, o fato de você estar nessa família, o fato da providência ter chegado naquele dia, naquela hora, era Deus trabalhando na sua vida e não era a obra do acaso. Mas uma pessoa com o coração sujo, ele não consegue ver isso. Uma pessoa com o coração sujo, ele não consegue ter essa interpretação. Uma pessoa com o coração sujo, quando Elias teve aquela maravilhosa obra na vida dele, de milagre, providência de pão, ele jamais conseguiria entender que aquilo era a providência de Deus. Quando, pastor, eu posso ver a providência de Deus? Quando meu coração está limpo. Irmãos, quantas vezes eu já recebi bênçãos de Deus, e pelo meu coração está sujo, eu não enxergava aquela bênção de Deus, e não era sujo de pecado, promiscuidade, não, era às vezes um orgulho, uma arrogância, uma prepotência, e eu não enxergava, eu achava que eu administrava bem, é porque eu fazia isso certinho, ou aquilo. Não, meu querido, não. Muitas vezes a sujeira do nosso coração, os pecados privam a gente de ver a mão de Deus. Às vezes é o Senhor que botou a mão na maçaneta, puxou e você passou por aquela porta. Ele abriu e você não viu que era Ele. Você não viu, mas é Ele que está abrindo a porta. Os limpos de coração, eles verão a Deus. Agora olha que maravilha. Se você começar com um ateu,
ou se você conversar com alguém que acredita na obra do evolucionismo, do Big Bang, ele vai olhar para esse céu e vai dizer: aquela destruição produziu toda essa organização. Agora conversa com um cara limpo de coração. Ele olha aquela cachoeira, meu Deus, como que Deus é perfeito, olha aquele arco-íris, como que isso pode acontecer? Isso é limpeza do coração. Eles estão vendo a Deus pela fé agora. E como muitas vezes o coração do homem é muito sujo, ele não consegue ver. Então, explica para mim, como Jó e como o salmista disse, como que pode uma criança formar no ventre de uma mãe? Como que pode? Os ossos se desenvolverem, os órgãos se desenvolverem, a criança nascer com uma perfeição. Como que pode? Explica para mim. Um limpo de coração, ele tem uma resposta: isso é coisa para Deus. O homem não pode fazer isso. O limpo de coração, ele vê essas coisas, ele consegue enxergar, ele consegue atribuir a Deus a chuva, o sol. Ele percebe: se a lua estivesse mais longe da terra, nós estaríamos todos na escuridão. Se o sol estivéssemos mais perto, todos seríamos queimados, morreríamos queimados. Se você fizer um estudo, você vai perceber uma coisa. Sabe por que o mato é verde? Porque verde é uma cor que não cansa os nossos olhos. E isso é coisa da ciência? Não! Mas o homem de coração sujo, ele não pode ver essas coisas, ele não pode distinguir essas coisas. Pastor, por que é verde? Porque não cansa? Porque Deus quis assim. Só alguém com um coração limpo, meu irmão, pode ver a digital de Deus na obra da criação. Só alguém com um coração limpo. Nós tentamos muitas vezes explicar as coisas de Deus, mas existem coisas que são inexplicáveis. Lembra de quando nós passamos pela primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 1, e nós falamos que o homem natural, ele não discerne as coisas do Espírito? Não tem como. É a mesma coisa eu falar para o meu filho assim: toma, meu filho, eu vou dar meu carro para você. Papai, vai dar o carro para mim? Papai deu o carro para mim. 5 minutos depois, aonde vai estar a chave daquele carro? Jogada em algum canto da casa. Criança não sabe discernir as coisas. Crianças não tem noção da proporção do que está acontecendo. Ele não consegue discernir. É a mesma coisa alguém com o coração sujo. Você, com toda alegria, vai tentar explicar para ele a revelação de Deus, os milagres de Deus, como que Deus usava os nossos pais antigamente, como que o Senhor trabalhava no meio da igreja. E alguém com o coração sujo vai dizer: fanatismo. Alguém com o coração sujo vai dizer: isso é loucura, isso é coisa que colocaram na sua cabeça. Mas Jesus está dizendo: bem-aventurado e felizes quem tem o seu coração limpo, porque eles terão uma lupa, um óculos, e eles vão ver Deus em cada detalhe da obra. Segundo ponto, que é o mais maravilhoso. Então significa, pastor, o primeiro não é tão maravilhoso? O primeiro é bom, mas o segundo é melhor. Os limpos de coração, eles vão cruzar os portões celestiais. Amém. Aqueles portões estarão escancarados. Você vai subir. Não sei se o seu esposo vai ou se a sua esposa vai, mas você vai, eu acredito. Você talvez vai se encontrar lá em cima com muitos irmãos que morreram na fé, as irmãzinhas que foram companheiras de louvor e de oração, e isso vai ser maravilhoso, vai ser uma felicidade tremenda. E eu já vi pessoas falando, né, até brincando, não, quando eu chegar no céu, né, eu vou chegar para Adão, e por que você ouviu Eva, tal, aquelas brincadeiras, né? Vai chegar para Davi e tudo aquilo mais. Irmãos, eu imagino que deve ser maravilhoso ver Moisés
Moisés, você estendeu o cajado, Moisés, e as águas se abriram. Me conta, o que você sentiu na hora? O que foi, Moisés, aquilo para você? Você vai ver Elias, como que era o carro de fogo. Elias era grande, era pequeno, ele pegava fogo mesmo, ou era uma fumaça, o que era Elias? Eu imagino que muitos de vocês têm a sensação e esse sentimento de se encontrar com esses homens. Mas imagina você entrar pelos portões e cruzar com todos os seus irmãos na fé, e você passar por Moisés, por Davi, e você vê os anjos tocando aqueles instrumentos maravilhosos, mas alguém está brilhando mais do que todos os outros, e você vai se aproximando daquela glória e daquele poder tremendo, e quando você chega perto, é o próprio Deus, aquele que chamou você desde o ventre da sua mãe, aquele que capacitou você, que esteve com você quando ninguém mais esteve, e você vai ver a Ele face a face. Irmãos, essa é a maior de todas as bem-aventuranças. Esse dia vai chegar. Pastor, quem nós vamos ver? 3 pessoas? Ou uma pessoa? Mas 3 pessoas distintas? Eu não sei. E para falar a verdade, também não quero saber, porque a Bíblia não me fala sobre isso. A Bíblia está dizendo que eu verei a Deus. A Bíblia está dizendo que eu vou vê-lo. Então, se vai ser 3 pessoas ou se vai ser uma pessoa, não me importa. Isso é um debate teológico. O que eu quero é ver a Deus. Não importa como vai ser, não importa que tempo será, eu quero apenas ver Ele, eu quero apenas contemplar Ele face a face. Aqui não importa debate teológico, Arminio, Calvino, não importa. O que importa é eu contemplar a glória do nosso querido Redentor. Isso é o que importa. Tem coisa mais maravilhosa que isso? Tem coisa? Não tem não. Nada que você possa ganhar nessa terra é mais maravilhoso do que isso, do que você ver a Deus, do que você palpar e conseguir entender. A Bíblia diz que Deus é Espírito, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas quando você chegar naquele lugar, irmãos, quando Deus fala comigo, a minha esposa sabe, lá em casa é desse jeito aqui, ó. Aí está num cômodo, aí de repente eu falo alguma coisa, eu não estou falando com ela, estou falando sozinho. Eu estou doido já, eu devo estar doido. Eu estou falando sozinho, ela fala comigo, não, estou falando sozinho. Deus, irmão, quando Ele fala comigo, através da palavra, meu coração queima. Eu tenho que andar na casa, eu tenho que sentir, eu tenho que fazer um exercício. Você imagina quando eu ver Ele, se Ele hoje está falando comigo, hoje é um pouquinho da sua presença. Imagina estar pessoalmente com Ele, imagina morar com Ele, habitar com Ele. Irmão, não tem coisa mais maravilhosa. Não tem coisa mais maravilhosa. Você fala em línguas, você se alegra. Você chora, você se alegra. Você louva, você se alegra. Eu prego como eu estou pregando aqui agora, estou feliz. Imagina você estar com Ele. Não tem coisa melhor. Vale a pena qualquer sacrifício. Vale a pena sacrificar relacionamento com isso. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Vale a pena. Eu não estou falando sobre um marido, não. Se você morrer, você vai casar de novo. Uma esposa, se ela morrer, você vai... Eu estou falando de Deus, eu estou falando do seu filho. Se você perder ele, vai ser duro, vai ser complicado, mas você vai vencer esse desafio, você vai continuar a sua vida. Mas eu estou falando de Deus, não há coisa mais maravilhosa do que essa. Vale a pena você manter a santificação. Vale a pena você olhar o seu celular e destruir esses ídolos que estão nele. Vale a pena você excluir música por música que não agrada a Deus. Vale a pena você largar essa roda de amizade, porque eu não estou falando de algo temporal e transitório, eu estou falando da eternidade, onde você vai sentir uma presença que você nunca sentiu. Ah, pastor, eu já fui cheio. No céu você vai transbordar
Deus, com Ele, para todo sempre, eles verão a Deus. Não vamos enganar aqui. Não é todo mundo que vai ver. Talvez eu não veja, e talvez muitos de vocês também não vejam. Só os de coração puro. Vamos seguir? Que eu só tenho 30 minutos. Vamos lá. Verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Queridos, há cerca de 400 referências sobre paz na Bíblia. Quando você olha para o mundo, o que você vê no mundo? O mundo ele vive em guerra. Essa é a realidade. Não há paz na política, na economia, na sociedade. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou muito preocupado com o que poderia acontecer no futuro. E então eles desenvolveram uma organização chamada ONU. O que é a ONU? Organização das Nações Unidas. A ONU, ela carrega um lema desde quando ela foi criada. Qual que é o lema da ONU? Libertar as nações vindouras do flagelo da guerra. Mas a grande pergunta é, em 1945, se eu não me engano, foi criada a ONU. Desde aquele tempo que ela foi criada, as guerras cessaram? Não. Os conflitos pararam? Não. E por que eles não pararam? Porque o ser humano é incapaz de viver em paz consigo mesmo e com os outros. O que Jesus está levantando aqui é algo muito complexo. Porque os pacificadores são aqueles que promovem a paz. Os pacificadores são aqueles que pregam a paz. Os pacificadores são aqueles que vivem a paz. Mas enquanto o homem não pode ter uma paz vertical, ele jamais poderá ter uma paz horizontal. Se não há paz entre Deus e o homem, não haverá paz entre o homem com ele mesmo e nem o homem com os seus semelhantes. Isso é complicado, porque nós temos que ser pregadores da paz. O homem está em guerra, primeiro, com Deus, Isaías 59, você já sabe o texto. Segundo, consigo mesmo. E terceiro, com os seus semelhantes. Não adianta, nós podemos criar aqui no bairro, aqui, eu acredito que tem a questão social aqui, né? Aquela coisa aqui que tem que ser comunitário, e as pessoas aqui beneficiam uns aos outros. E por que não temos paz aqui? Por que o bairro de Nova Brasília tem em guerra com Santa Cecília? Santa Cecília invade a caixa d'água desce para o Brasil. Por que não vivemos esse conflito? Porque a verdadeira guerra não está fora, não está na esquina, na viela, nos becos que estão aqui. Não! A paz está onde? No interior do homem. O homem vive em conflito com Deus. E por estar em conflito com Deus, ele é insaciável. E Romanos diz, aonde ele passa, há uma poça de sangue. Falamos sobre isso aqui, na primeira bem-aventurança. Então, só há uma solução para que a paz reine no mundo. Quando um ser humano aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Quando o homem apazigua a sua guerra com Deus. Sabe o que Deus faz com o homem? Dá um novo coração, dá uma nova mente. Só assim para ele ter paz. Alguém com uma nova mente, um novo coração, ele tem algumas responsabilidades. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Observe comigo. Diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Congela aí, olha só. O que Deus fez? Ele nos reconciliou através do seu Filho.
Por que muitos de vocês aqui, como eu, portaram uma arma, um 357, uma pistola, um 32? Por que eu não tenho isso mais? Não quero isso mais para a minha vida. Por que eu não vivo em guerra mais com ninguém? Claro que eu estou falando do homem mau que vive em guerra com os outros. Por que eu não quero isso mais? Porque Deus me deu um novo coração. Aí ele está dizendo o seguinte: todos nós que somos transformados, nós temos o ministério da reconciliação. É impossível alguém que foi transformado e não seja um construtor de pontes, porque segundo a palavra de Deus, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, alguém que nasceu de novo, nem se ele quiser, ele é uma pessoa de intriga, nem se ele quiser. Uma pessoa que recebeu um novo coração, nem que ele queira, ele vai colocar a irmã Rayane contra a nossa irmã, contra a nossa irmã Marli, contra a nossa irmã Creuza. Jamais ele vai fazer isso. Alguém que nasceu de novo, ele tem um ministério da reconciliação. O que é esse ministério? Você já foi em uma audiência de conciliação quando não tem um advogado? Tem alguém lá, alguém que só vai fazer uma conciliação. Tem um advogado de um lado, o réu do outro, e o reclamante do outro, e a pessoa está lá. Vocês não querem fazer as pazes? Vocês não querem, não tem um acordo aqui não, para vocês resolverem isso aqui, sem levar no juiz? É esse que tem o ministério da reconciliação. É você querendo unir as duas partes. E todos nós que recebemos um novo coração, nós somos pacificadores. Agora olha o que diz o verso seguinte, que é o versículo 19. Isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogamos-nos, pois, da parte de Cristo, que reconcilieis com Deus. Pastor, como que eu sei que eu sou um pacificador? Mais um texto, vamos lá, Romanos 12, 18, para a gente avançar aqui, que eu quero muito me ater no último ponto. Vamos lá, 8h40 agora, Romanos 12, 18. Esse eu gostaria que todo mundo lesse, tá? Romanos 12, 18. Vamos lá no 3, toda a igreja, numa única voz. 1, 2, 3. Depende de você ter paz com os outros? Depende. Então você deve ter paz com todo mundo. Eu sei, irmãos, tem gente boa aqui na igreja, nunca fez nada para ninguém, mesmo assim os outros falam mal dele. Eu sei disso. Eu sei que nem Jesus agradou a todos, ok? Nem Jesus. Porém, quando depender de nós, devemos ter paz com todos. Um pacificador jamais vai dizer: eu não levo desaforo para casa. Um pacificador vai dizer: não mexe com meus filhos. Mexeu comigo, está tudo. Se mexer com os meus filhos, ele jamais vai fazer isso. Um pacificador jamais vai querer viver em guerra. Não toca no meu nome. Eu não quero ouvir meu nome na tua boca. Crente fala isso, irmão. Se eu ouvir você falar meu nome, isso não é um pacificador. Isso é uma pessoa em guerra, primeiro com Deus. Porque se Deus habitar no coração de um homem, ele jamais vai querer guerra com ninguém. Se Deus transformar o coração do homem, ele jamais vai querer viver em pé de guerra com ninguém. Pacificador é aquele que promove a paz. É quando você vê alguém no bebedor falando mal do pastor, e você fala: gente, vou orar pelo pastor. É quando o pastor pegar uma conversinha fiada de você, da sua vizinha. O pastor: minha filha, vamos orar, vamos colocar isso diante de Deus. Não é o tacar lenha na fogueira, é verdade, o pastor é assim mesmo. É verdade, essa irmã é barraqueira. É verdade, assim. Meu Deus do céu. Ao invés de a gente dizer: não, gente, vamos construir uma ponte, a gente levanta um muro diante dos irmãos.
pacificador não é aquele que semeia a guerra, é aquele que corta esse laço do demônio na igreja, esse cordão umbilical entre a carne e a aliança com o diabo. Ele corta isso no meio. Não, meu irmão, aqui não pode ter isso. Pregar a paz é muito fácil, viver ela é muito difícil. Nós temos esse problema. Não sei, tem gente com problema com o vizinho, e nem sempre é sua culpa, mas se depender de você, tem que ter paz. Se depender de você, você tem que fazer isso aqui, ó, dar um passo para trás e deixar Deus tratar a situação. Agora olha a promessa, para a gente caminhar assim não vai dar tempo. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Meu irmão, ó, eu não me considero um pai tão duro, não sou um pai tão duro, não me considero. Eu brinco com meu filho, eu ouço meu filho, eu faço piadas com meu filho, eu brinco demais com meu filho. Irmãos, o meu filho é uma das coisas mais maravilhosas que já aconteceu na minha vida. Eu não sei se você sabe, está vindo outro aí, é menino, tá? Pronto, transparência. É a mais maravilhosa, coisa maravilhosa. Eu amo meu filho. Irmãos, eu tenho cuidado com meu filho. Se tiver de comer eu e o meu filho, vai comer o meu filho e vou ficar com fome. E você vai fazer a mesma coisa. Agora olha o que a Bíblia está dizendo. Os pacificadores, os que levantam bandeira branca, os que constroem pontes, sabe o que eles são para Deus? Filhos. Filhos. Eu já conheci pessoas, eu sei que não vai ser o caso de muita gente aqui. Já conheci pessoas que adotou a criança, ou que pegaram a criança para cuidar e não cuidaram como se fossem filhos. E já conheci também pessoas que adotou e cuidou como se fosse filho. Mas muitas pessoas, entre o seu filho e o outro, é sempre o seu filho. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você promove a paz, você tem que cuidar do seu filho. No aniversário dele você dá um presente, você cuida dele, você quer saber se ele dormiu bem, está comendo meu filho? Não, não comi não. Então compra, vai te dar, quer levar ele no shopping, manda ele escolher o presente dele. Deus está dizendo, se você é um pacificador, eu trato você como um filho. Eu trato você aqui, ó, na palma da minha mão. Você quer, tá com fome? Então eu dou comida. É porta que você quer abrir, eu abro a porta para você. Você não precisa fazer grandes coisas. Você é meu filho e eu estou cuidando de você. Quem é um pacificador é alguém cuidado pelo papai. Só que olha que coisa interessante. A Bíblia diz o quê? Que nós somos a herança do Senhor, que nós somos a menina nos olhos do Senhor. Se você tacar uma bola de papel aqui, ó, aí foi o Anderson ali, ó, antes dela chegar, os meus olhos vão fechar. Sabe por quê? Porque a pálpebra, ela cuida das meninas dos seus olhos. Ela não vai deixar que entre uma coisa no meu... Nossa, fechei sem querer. A Bíblia diz que nós somos o quê? A menina dos olhos do Senhor. Alguém que é cuidado, alguém que é protegido, alguém que é alimentado, alguém que ele tem uma atenção especial. Todos aqueles que são pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus, e não uma coisa melhor do que isso. Só uma comparação para a gente seguir no último ponto, há 10 minutos dele. Imagina que você chegue em um país onde o reinado ainda impera, sabe, aquelas monarquias, rei, príncipe, princesa, sempre acontece isso, né? E aí alguém fala bem assim, ó, eu sou o funcionário da elite do rei. Olha que posição maravilhosa. Ele é funcionário da elite do rei. Agora, do lado dele está o filho do rei. Olha que coisa. Quem é mais importante, irmãos? O funcionário do filho do rei ou o filho do rei? Claro que é o filho do rei. E sabe o que a Bíblia está dizendo? É assim que Deus nos trata, com uma posição de dignidade, com uma posição de honra. É isso aí. Pastor, gosta de apertar, gosto, mas aqui a Bíblia está dizendo, você é tratado como filho, você não é bastardo. Claro, filhos por adoção, lógico, está escrito lá em Romanos capítulo número 11, Zambuceiro bravo foi enxertado na oliveira da cadeira, mas nós aqui somos tratados como filhos, é o que a palavra de Deus diz, e isso é uma bênção que não tem preço.
Último ponto para a gente finalizar, 12 minutinhos, vamos lá, versículos de número 10 ao 12, coloca no telão aí, eu vou pedir vocês para ler, a gente vai finalizar agora, tá bom? Os músicos podem subir aqui para me ajudar, daqui a pouco nós vamos louvar o Senhor mais uma vez. Vamos lá, no 3, o verso de número 10 até o 12, 1, 2, 3. Irmãos, para nós é inconcebível associarmos felicidade com perseguição. De tudo que nós falamos aqui nessas 3 primeiras terças-feiras, porque é um assunto ligado diretamente um ao outro. A perseguição faz parte da vida do crente. A perseguição, ela faz parte da sua vida. Jesus disse isso. Só que antes de falar sobre a perseguição, deixa eu só falar uma coisa com você. A Bíblia está dizendo assim, olha só, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Aí ele vai dizer assim, porque deles é o reino dos céus. Mas olha o contexto, bem-aventurados sois vós, quando injuriarem, perseguirem, mentindo todo mal por minha causa. A Bíblia não está dizendo aqui, você errou, está sendo injustiçado. Não é você que é bem-aventurado, não. Se você errou, você tem que pagar pelo que você cometeu. Se seu filho faz uma prova na escola e não estuda, tira 0, você vai dar um tapa na cara do professor. É o seu filho que não estudou. Quisesse tirar 10, estudasse. O cara foi pego roubando na empresa e mandaram embora por justa causa. Então você é injustiçado. Você está sendo punido por o que você cometeu. Olha o que diz lá. 1 Pedro 4, 14. 1 Pedro 4, 14. Coloca aí, rapidinho. Diz assim, se pelo nome de Cristo sois vituperados. 1 de Pedro 4, 14. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Olha lá. Pelo nome de Cristo sois vituperados, injustiçados. A pessoa fala mal de você. Bem-aventurados sois vós. Está dizendo ali que se repousa o Espírito da glória de Deus. Olha o verso número 15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Olha a recomendação de Pedro. Meu irmão, não padeça na obra de Deus como homicida, como um ladrão. Tem gente que não gosta de falar o nome dele, mas tudo quanto é problema na igreja, o cara está enfiado. Tem gente que não gosta, que toca no nome dele, na honra dele, mas você passa, ele gosta de ficar do malfeitor. Ele está igual um mundano. Você bota ele no pé do mundano, você diz que o mundano é crente, e ele não gosta que toca no nome dele. Aí Pedro está dizendo, meus irmãos, não sofra como um ladrão, não sofra como alguém que é um homicida, como um malfeitor, porque se você está sendo punido por isso, você merece isso. Se você não acerta a tua vida, o mundo vai falar de você andando reto, cortando certo na tua vida. Você imagina se você andar errado, vai falar de você. Só de você ser crente, vou falar isso aqui agora, você já é um problema para o mundo. Só de você ser crente. Imagina falso crente. Imagina os camaradas que só coloca a Bíblia debaixo do braço, mas não tem compromisso com. Imagina você. Você quer sofrer, tem que sofrer com honra, sofra com mérito. Aí o texto lá está dizendo que nenhum de vós padeça como homicida, como ladrão, malfeitor, ou como se intermete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Estava hoje de tarde, fui fazer um negócio aqui no Mucuri,
Aí chegou o rapaz, fulano lá da sua igreja, da congregação, fofoqueira, essa irmã é fofoqueira. Olha o nome que a irmã dá até, fofoqueira. Estão dizendo por aí que o nome dela era fofoqueira. Está sofrendo, claro, porque toda vez que passar não vão dar crédito a ela. Mas ela está sofrendo por isso, por quê? Porque sempre, com certeza, vai levar a mão dos outros, para ali, para cá, carregando aqui, lá. Isso não é comportamento de crente. Não é desse sofrimento que Jesus está falando, esse sofrimento que você sofre por aquilo que você faz de errado. Ele está dizendo o seguinte: bem-aventurados sois vocês que são perseguidos por conta da justiça. E aqui eu quero que você dobre a sua atenção para a gente passar do tempo aqui. Lembra de tudo que nós tratamos aqui, ó? Pobres de espírito, mansos, que têm fome e sede de justiça. O que é isso? Presença de Deus, a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que todos nós, irmãos, que temos a justiça de Deus, está caminhando. É difícil ser crente, não é fácil. Para você estar aqui agora, muitos de vocês têm crises. Meu Deus, eu não estou aguentando, não sinto mais a presença de Deus. E você está lutando, você está aqui no estudo, está pelejando. A Bíblia diz que o mundo odeia esse tipo de crente. Sabe o que o mundo gosta? É de crente, um pé na igreja, um pé no mundo. Não tem nada a ver, não vamos julgar esse povo, né? Uma bebida, um cigarrinho, quem nunca traiu a sua mulher? É desse tipo que o mundo gosta. Agora o crente que se mantém, não, isso não pode, isso é pecado, mas você também é pecador. Eu sei, mas eu estou lutando contra a minha carne. O mundo odeia esse tipo de gente, não gosta. Agora olha só, João capítulo de número 15, verso 18. João 15, 18. Olha isso aqui. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu fui o escolhido do mundo, por isso é o que o mundo vos aborrece. Pensa, meu irmão, um diabo furioso é quando você mantém a sua posição de crente. Mas vamos falar disso aqui. A porta do céu é o que, irmão? É estreita. Qualquer um de vocês, a começar aqui pelo pastor, se tiver aplausos do mundo, está reprovado por Deus. Se um vizinho aqui descrente, eu não estou falando de postura de tratamento, não. A minha obrigação é tratar todo mundo bem. Mas se um mundano, coração do mundo, chegar e dizer: nossa, que pastorzinho bonito, gente boa, Deus já está me reprovando. Porque a Bíblia diz que o mundo odiou a Jesus e como que o mundo pode me amar? Se eu sou discípulo dele, eu estou pregando o que ele pregou, eu estou ensinando o que ele ensinou, eu estou batendo na tecla que ele bateu, eu estou levantando a bandeira que ele levantou. Se eu estou fazendo isso, o mesmo mundo que crucificou a Jesus também vai querer me crucificar. Quem está entendendo diz amém? Amém. A Bíblia diz em Timóteo, 2 Timóteo 3,12, olha as crianças, só passou aqui, ó. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Por favor, empresta-me a sua atenção, por favor. Falta 6 minutos. Se você quer viver em Cristo, você será perseguido. Talvez não vão arrancar a sua cabeça, como Jesus vai dizer aqui. Talvez não vão tomar a sua terra, que é direito seu. Você paga o IPTU, não vão. Mas todos os que querem viver piamente, eles serão perseguidos. Como que eles vão perseguir, pastor? Injúria e mentira. Irmãos, como que pode o mundo inventar mentira? Sabe o que disseram de Jesus? Comilão, beberrão e endemoniado. Quantas vezes já não vi, nem crente eu era, aquele crente ele é endemoniado. Só que a irmã falava em línguas, cheia de Deus, do coque, você acha santa. O mundo odeia esse tipo de gente, odeia. O mundo não suporta, dá náuseas, você causa náuseas no mundo, porque o mundo não quer uma pessoa do seu padrão.
perfil, levantou dessa bandeira. Ele quer uma pessoa relaxada. Mas sabe o que é pior? Eu vou adiantar, eu não quero passar do tempo aqui não. Sabe o que é pior? Sabe por quem mais Jesus sofreu? Sabe por quem mais ele sofreu? Sofreu com os religiosos. Sofreu com os religiosos. Sabe o que os fariseus fizeram, irmão? Entregaram Jesus para os romanos. O que dói mais não é o mundo. O que dói mais é dentro da igreja. Se diz irmão, pega na minha mão, diz que estamos juntos, faz isso, faz aquilo, reuniu com você em tantos anos, não ouvi, e fala mal de você. Isso é o que dói mais. Vocês acham que doeram as chicotadas dos romanos em Jesus? Não, meu irmão. O que doeu foi os judeus dizendo Hosana, Hosana. E quando apresentaram Pilatos em Jesus, quando apresentaram Barrabás em Jesus, eles disseram: solta Barrabás, crucifica Jesus. Aqueles que eram para dizer: não, vamos libertar Jesus. Claro, a palavra de Deus deveria ser cumprida. Nós temos que entender isso. O mundo não gosta da gente. Se você está cabendo no sistema do mundo, só significa uma coisa: você está desagradando a Deus. Não é sobre ser arrogante, não é sobre não falar com as pessoas, é sobre vestir a bandeira do Evangelho, é sobre andar como crente. Se nós olharmos a história da igreja, você vai ver que Estevão, ele morreu apedrejado. André, o discípulo do Senhor, ele foi amarrado em uma cruz e morreu morte lenta lá na cruz do Calvário. Olha para mim. Pedro ficou 9 meses preso. Sabe o que aconteceu com ele? Foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo, Nero mandou arrancar sua cabeça. Tiago, Herodes mandou decepar sua cabeça. Mateus, Bartolomeu e Tomé foram todos martirizados. João foi jogado na ilha de Patmos. Agora, quando nós olhamos para a nossa geração, eu não posso pedir uma moça para se vestir decentemente. Ele não tem nada a ver com a minha vida. Mas não foi isso que Jesus pediu lá não, tá? Pediu para a cabeça ser mastigada pelos leões. Foi isso que Jesus pediu. Sabe o que nós fazemos hoje na igreja, irmãos? Criamos celebridades. Nós temos estrelas na igreja. Se nós trouxermos aqui, seja lá um pregador, seja lá um cantor, não cabe de gente nessa igreja. Mas se eu falar, quem é que quer morrer por Jesus aqui? Se meia dúzia, ou até um pastor, for para a guilhotina, é milagre. Não quer. Mas essa não é a vida do cristão, meu irmão. A vida do cristão é dificuldade, é luta, é peleja, é batalha. Se for porta aberta, bota o pé para trás e duvida, porque geralmente as coisas de Deus é com dificuldade. Geralmente as coisas de Deus é afunilamento. Se você olhar a história, os romanos eram um império poderoso. Os imperadores tomaram o título de senhor e rei. Todos os imperadores fizeram uma coisa: a partir de agora vocês vão poder adorar Jesus, porém vocês vão ter que vir uma vez por ano diante do imperador, e vocês vão ter que dizer: César é o Senhor. Eles recebiam um papel chamado libelo, e aí então eles poderiam adorar quem eles quiserem, Jesus, qualquer um, mas antes eles deveriam se curvar diante de César. Sabe por que os cristãos eram mortos? Não, César não é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Então cadeia. Não, César não é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Então guilhotina. Não, César não é o Senhor, é Jesus Cristo que é o Senhor. Então você vai morrer. Hoje os crentes estão um tal de apadrinhamento com o pecado, apadrinhamento político, apadrinhamento do Estado, apadrinhamento do governador. Isso é conversa do diabo para tirar o foco da igreja. A igreja, o Senhor é Jesus Cristo, e ninguém mais deve ser adorado. Só Ele. Pregador, aqui é o menor. O que canta, aqui é o menor. Quem revela, aqui é o menor.
Só para Ele, só para Ele. Aleluia, Jesus. Só para Ele, só para Ele, só para Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós não temos crentes famosinhos na igreja. Derruba esse altar. Corta essa ferida hoje, querido. Eu já vi gente assim, ó. E quando ele falou, Deus agiu através da boca dele. E já vi gente subindo o culto assim, ó. Quem está aqui é o doutor fulano das quantas, universidade tal, bacharelado tal, viajou 27 países, fundou. Quando ele fala, é como se o diabo falasse na boca dele. Sabe por quê? Porque Deus não tem grandes homens, Deus tem servos, irmãos. Aqui na igreja tem que sofrer pelo nome de Cristo, tem que padecer pelo nome de Cristo. Você tem que sentir, você tem que dizer com Paulo: eu trago no meu corpo as marcas do nosso Senhor Jesus Cristo, seja ela na injúria, na calúnia, na difamação, servindo ao Senhor e tomando o nome de endemoniado. Aqui nós fazemos apenas isso, servimos a Ele. Eu preciso finalizar com esse texto. Pode chegar, Douglas, pode se aproximando. 2 Coríntios 11, 23. 2 Coríntios 11, 23. Pode pegar o microfone aí, meu filho, por gentileza. Olha só, 2 Coríntios 11, 23. Pastor, eu quero saber como é que deve ser minha vida, então eu vou falar para você como é que deve ser sua vida. São ministros de Cristo, falam como fora de mim, ainda mais eu. Em trabalhos, crente preguiçoso, onde você já viu isso? Crente, meu irmão, regaçar as camisas. A primeira coisa que você deve entender: cuide da sua alma e da sua família. E depois, obra de Deus. Quando eu falo família, seu trabalho já está nele. Fora isso, não é futebol. Fora isso, não é dominó. Fora isso, é churrasco com os farsas. E muito mesmo, irmão, esses rocks. Não, trabalho, muito mais. Em açoite ninguém nunca te deu uma lapada com um pedaço de osso. Paulo diz: em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Verso 24. E vamos lá: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1, verso 25. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez eu fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite, um dia passei no abismo. Verso 26. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Verso 27. Em trabalho, fadiga, vigília, muitas vezes em fome, sede, jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, fome, vestimenta, eu não tenho onde dormir. Me oprime cada dia o cuidado de todas. Você nunca tomou uma chibatada e nem eu. E você quer dizer para mim: eu servo do Senhor. Você vai ser servo do Senhor quando a tua vida estiver no altar e você não dizer não para o Senhor, é dizer não para o mundo. Vou jogar bola? Não. O pastor está precisando de alguém para atender uma congregação. Então manda eu, pastor, porque eu quero morrer para Deus. Eu quero dar minha vida para Ele. Fora isso, não é sofrer pelo Evangelho. A tua vida tem que ser apresentada aqui. E se não for apresentada aqui, não é morrer pelo Evangelho. Frio, fome, eu não aguento mais jejuar, então morre jejuando. Você tem que cortar o dia todo em jejum, matar essa carne sua, para que Deus possa brilhar na tua vida. Deus tem que brilhar na tua vida, meu irmão. Feche os seus olhos. Me falaram de um lugar
amor de Deus, adore esse Deus. Assentado em seu trono. Entrega para Ele esse momento, meu filho. Deus faz alguma coisa na igreja de Nova Brasília, Senhor. Balança se tiver de balançar, muda a cadeira se tiver de mudar. Mas não deixa nessa situação, Senhor. Não, não, não. Não, Senhor, nós temos o céu. Santo, santo, eu irei. Só quem vai louvar, Senhor. Quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Glória, 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 glória. Para sempre estarei juntinho, Chegando esse dia. bem ao lado do meu rei, cantando hino. Essa não é uma terça-feira normal. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Adore. É noite de avivamento, é noite de avivamento. O avivamento vem da palavra de Deus. E nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza que não falta. Apenas glorifique ao Senhor. Apenas glorifique. Isso aqui é só um ensaio, meu irmão. Quando você cruzar aqueles portões, será o dia oficial de exaltar ao Senhor. Nós só estamos ensaiando aqui, só um ensaio. Abra a tua boca para adorar.
porque se deixar ele não vai embora. Amanhã nós temos reunião de membros. É muito importante a sua presença aqui, muito importante. Faça assim com a sua mão. Nós vamos continuar, mas depois da bênção apostólica e nós para finalizar. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces divinas consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a breve volta de Jesus. A igreja bem alegre diz: amém. Santo, santo, eu irei cantar. Olha! Quando eu passar os portões, se eu chegar. Deixe, meus irmãos, muito cerrado, palavra abençoadíssima. Espero que tenha gostado. Deixe seu comentário, deixe seu like, comenta alguma coisa aí. A cidade está assistindo esse vídeo. E é isso, muito lindo, abençoadíssimo. Muito obrigado. Próximo Deus e a graça de Jesus Cristo seja na vida de cada um. Em nome de Jesus.